Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Sabadão, hora do almoço, e a gente está aqui trazendo vídeo para vocês. Compromisso é dívida, então eu falei que eu vou ter vídeo no sábado, no domingo a gente está aqui cumprindo a nossa promessa, tá? Desejo a você uma mesa farta, repleta de bênçãos, que nunca deixe faltar o pão de cada dia na sua mesa e dos seus. E vamos hoje discutir alguns pontos interessantes aqui, tá? Lembra que eu falei sobre o caso de pessoas que estão sendo cooptadas ou mesmo sequestradas em Cuba e estão sendo levadas para a guerra lá na Rússia contra a Ucrânia? Pois é, teve um novo desdobramento, a gente vai falar sobre esse caso aqui. Também a gente vai falar sobre um triste caso que aconteceu no Rio de Janeiro, envolvendo policiais militares. Vai tratar desse caso aqui um pouquinho. E por fim, vamos falar sobre China e Estados Unidos, guerra tecnológica e econômica. Tá? Vamos falar uma briga aqui entre China e Estados Unidos, que envolve aí a Apple aí e o TikTok, um aplicativo chinês. Bora entender um pouquinho sobre isso aí? Tá? Eu sei que você vai gostar, tem muita coisa interessante que eu separei aqui para vocês, tá? Então se você puder dar um like, curtir, compartilhar, eu agradeço e agradeço muito. Bora começar? Vamos lá? Olha só, pessoal, essa matéria aqui, que eu coloco na tela para vocês, foi divulgada na TV Cultura, eu sempre cito a fonte para vocês, prisão. Cuba prende 17 pessoas ligadas a rede de recrutamento de mercenários para a Rússia. E olha só o que diz a matéria. Autoridades de Cuba detiveram 17 indivíduos associados a uma rede de tráfico humano com ligações à Rússia, acusada de recrutar cidadãos cubanos para participar das forças militares russas na Ucrânia, de acordo com relatos da mídia estatal cubana. O Ministério das Relações Exteriores de Cuba anunciou que a rede de tráfico de pessoas foi desmantelada conforme noticiado pelo jornal Cuba Debate, com sede em Havana. O coronel César Rodrigues, da Direção-Geral de Investigação Criminal do Ministério Interior, afirmou que os traficantes da rede estavam visando indivíduos com histórico criminal para recrutamento. Na verdade, o que estava acontecendo? Um grupo de mercenários, tá? E aqui não está ligado ao grupo Wagner, pelo menos até onde a gente sabe, estava fazendo um trabalho de recrutamento, ou melhor, de cooptação de pessoas lá na ilha de Cuba, que é socialista, altamente vinculada à Rússia, para lutar na Ucrânia. E aí, agora, 17 pessoas foram presas porque isso era um tráfico ilegal. As pessoas que estavam sendo recrutadas não tinham, de forma alguma, qualquer vínculo ou autorização do governo. Certo? Só que o interessante é que isso só veio à tona e essas pessoas só foram presas depois que a mídia internacional denunciou que a Rússia estava fazendo cooptação de outros países para a guerra da Ucrânia. E aí disseram que ia ter retaliação econômica contra a Rússia por causa disso. E aí, nesse momento é que Cuba falou, não, realmente tem aqui, mas nós do governo não sabíamos. Então nós vamos prender quem é responsável e vai parar com isso. Lembrando a vocês que o cidadão cubano é proibido de sair daí. Eles não têm a liberdade que nós temos, ou quase, de poder sair da ilha ou sair do Brasil da forma que a gente bem entende. Lá as pessoas se arriscam fugindo em pequenos botes, às vezes em jangadas feitas de bambu, de madeira, para poder cruzar o oceano para chegar até os Estados Unidos, na Flórida, para poder conseguir fugir da ditadura cubana. Tá? E aí, agora, a Cuba quer que a gente acredite que o governo não tinha nada a ver com estar enviando ajuda para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Né? Então, assim, eu tenho uma visão. Eu duvido muito que o governo cubano não estava sabendo disso. O governo cubano que já tem um histórico de exportar pessoas, né?
exportar pessoas, seja através do Mais Médico, seja através de outros programas aí, e de cooptar, fazer um trabalho escravo. Ou seja, a pessoa é mandada, tá? No caso do Brasil, por exemplo, e quase 80% do salário dessa pessoa fica para o governo. A pessoa recebe quase nada e a família da pessoa fica refém lá na ilha de Cuba, a pessoa não pode nem trazer a família. Esse é o sistema. Será que você consegue acreditar numa transparência? Duvido e duvido muito. Já que a gente está falando de ditaduras, já que a gente está falando de democracias relativas, amigas do Brasil, vamos falar agora de um caso aqui que envolve a China e os Estados Unidos, né? Matéria do jornal Metrópolis, eu sempre cito a fonte para vocês, China proíbe funcionários públicos de usar iPhone no trabalho. Para entender que isso aqui é uma guerra comercial e tecnológica, você vai entender por quê. Uma diretriz mudou completamente a forma como funcionários públicos da China utilizam a tecnologia no trabalho. Nas últimas semanas, empregados de agência do governo receberam um comunicado informando que está proibido o uso de iPhones da Apple no ambiente profissional. O objetivo é reduzir a dependência de tecnologia estrangeira e garantir a segurança cibernética. A restrição, porém, é antiga. Pequim, capital do país, já havia proibido o uso de iPhones por funcionários de algumas agências públicas, mas agora a ordem se estendeu para toda a China. Vamos entender o porquê que isso aqui está acontecendo? Tem um aplicativo que você deve conhecer, TikTok. TikTok é um aplicativo chinês. Você sabia que o TikTok lá na China não passa o mesmo lixo que passa aqui no Brasil? O TikTok lá na China ele é autorizado, mas lá só passa conteúdo informativo, conteúdo de conhecimento, não é dancinha não. E aí, o TikTok ele tem duas acusações, tá? Primeira acusação, de que ele faz um trabalho de emburrecimento dos cidadãos, para manter um nível intelectual dos cidadãos chineses maior. Ou seja, lá na China há um investimento grande em educação, para que as crianças mantenham ali uma postura cívica a favor do governo. E também aplicativos são amplamente controlados. Lá você consegue utilizar algum aplicativo através do VPN, que é um aplicativo que você tenta burlar, mas isso é crime pesado lá na China. E aí, essa é a primeira denúncia sobre o TikTok, que o TikTok faz emburrecer as pessoas que usam dos outros países. Só conteúdo, sabe, sem noção, na maioria dos países. E lá na China, não. Lá na China, só conteúdo qualidade, para manter o maior padrão e a maior qualidade dos cidadãos chineses. O segundo, o TikTok, ao ser instalado no seu celular, ele rouba os dados de demais aplicativos, inclusive aplicativos de conversa, como Telegram, WhatsApp, o próprio SMS, enfim. Segundo a denúncia norte-americana, é que o aplicativo TikTok ele rouba as informações e repassam para o governo chinês. E aí, os Estados Unidos proibiram todos os funcionários públicos de terem TikTok instalados nos seus aparelhos. E aí, como resposta e retaliação, a China agora proíbe a população de ter aparelhos, a população que é servidora pública, que trabalham para o governo, de ter aparelhos da Apple. Segundo a China, a Apple poderia estar roubando informação também desses servidores. E outro ponto é que a China tem muitos servidores públicos, milhares. E seria uma forma também de coibir a tecnologia estrangeira dentro da China. Que, na verdade, impacta muito. Muito mesmo. Por quê? Porque é a maior população consumidora. Então, a partir do momento que um certo grupo é proibido de ter um determinado tipo de aparelho, começa a impactar o comércio desse tipo de aparelho para dentro do país. Então, é uma guerra aí tecnológica e de espionagem, né? Vamos falar de um assunto agora trágico, bem trágico. Uma menina de 3 anos, ela levou um tiro na cabeça, foi baleada
está em estado grave no hospital. A gente torce para que essa criança seja, recuperada, que ela tenha condições de ter uma vida normal, que saia dessa UTI. E aí, esse tiro partiu de um policial. E aí começa aquela guerra ideológica e a politização em cima desse caso que é trágico. Essa matéria é da Record, só para vocês verem aqui. Uma menina de 3 anos foi baleada na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na noite dessa quinta-feira, no arco metropolitano na altura de Itaguaí, Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o carro em que a pequena Heloísa dos Santos trafegava com sua família era roubado. Aí, a grande mídia, ela colocou como, como se fosse ação truculenta dos policiais, e é algo trágico, não deixa de ser, mas assim, como se a polícia tivesse atirado intencionalmente, como se fossem monstros, o despreparo total da polícia, só que a investigação ainda não foi feita. E depois, de quinta para cá, foi bombardeada a mídia como a polícia má, a polícia tem que acabar, teve manifestação no Rio de que a polícia tem que acabar. Só que aí agora teve esse novo desfecho. Depois de apuração, 2 pontos chegaram. O carro em que a criança estava era roubado. Tá? Estava o pai, mãe, uma tia e a criança. Então o carro era roubado. E quando a Polícia Rodoviária Federal pediu para o carro parar, o carro não parou e evadiu. Saiu em disparada. Essa é a informação que teve. E aí, alguns segundos depois que começaram a perseguir o carro, os policiais ouviram tiros. Por causa disso, o policial revidou, causando essa tragédia. Após ter revidado, a família parou, os policiais pararam, viram a tragédia que tinha acontecido, os próprios policiais colocaram uma criança na viatura e correram para o hospital. Então, esse é um caso tão delicado que precisa ser avaliado, que precisa ser apurado com todo o cuidado. Tá? A matéria da Globo, aqui da G1, também tratou, né? Policial rodoviário federal que fez disparos de fuzil que atingiram a menina de 3 anos, afirma que atirou depois de ouvir um barulho de tiro. Não se sabe se esse tiro partiu efetivamente quem estava conduzindo o carro ou se foi um tiro de outro local, mas o fato é que isso aqui ainda precisa ser apurado, é uma situação que precisa ainda ser averiguado. Bom, e assim, a gente espera que seja apurado. A gente, é lógico, não apoia a ação truculenta de policial, mas também a gente não pode demonizar os policiais, porque é um momento de tensão. É uma situação em que nós estamos diante de um carro furtado. A pessoa evadiu. Houve barulho de tiro. Até onde foi o erro e até onde foi o acerto. E esse tipo de situação pode custar a vida de uma criança. Então, assim, a gente precisa tratar disso com muito cuidado. Tá? Muito cuidado, sem de forma alguma tentar demonizar policiais. Então, com toda certeza, lá para fazer um trabalho em prol da população. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse editorial. A gente volta às 4 horas com mais um conteúdo para vocês. Enfim, obrigado por ter ficado até o final conosco e até às 4 horas.